Olá, meus irmãos, meus amigos. Ontem nós falamos sobre a pedra esquina que era Jesus, foi rejeitada. E hoje nós queremos falar num tema que parece estranho, mas nós vamos mostrar da Bíblia, tá? Ele foi desprezado pelo Pai. É isso mesmo. Ele foi rejeitado pelas pessoas, foi a pedra rejeitada e também foi desprezado e rejeitado pelo Pai. Vamos ler um texto em Mateus capítulo 27, vamos ler do 43 ao 46, que diz assim, ó: Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, olha a frase de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, por que me desamparastes? No versículo, quando ele fala ali no verso 43, confiou em Deus, livre-o agora, como se Deus não livrasse o filho. Como se Deus estivesse deixando, como se Deus tivesse o abandonado. Mas você precisa entender uma coisa. No momento da crucificação, era a única coisa que Jesus, que ele escreveu no livro de Marcos, a minha alma está em pavor, que ele tinha medo. Em Lucas ele diz, a minha alma está profundamente triste. Era a única coisa que Jesus temia, era o momento da separação. O que aconteceu aqui? Por que Deus desprezou Jesus? Para a minha salvação e para a sua salvação. Jesus teria que se transformar em Cordeiro de Deus. E o Pai teria que se transformar em Deus, juiz do universo. O Pai iria julgar os meus pecados e os teus pecados na pessoa de Cristo, quando ele estivesse morrendo naquela cruz. O Pai, Deus, irmãos, não recebe pecado. O Filho recebeu os nossos pecados para nos salvar. Por isso ele morreu como um homem naquela cruz, para me salvar e para te salvar. Então você consegue entender agora que teria que haver essa separação da divindade, Jesus, ele teria que se esvaziar plenamente, e o Pai teria que estar no lugar de Deus. Você sempre vê um diálogo de Jesus e Pai. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você não vê o diálogo de Jesus, Deus. Naquele instante o Pai se transformou em Deus, juiz do universo, e o Filho em Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, sim, o Pai o desprezou. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Para que a humanidade fosse salva. Ele foi rejeitado até pelo Pai. Agora, por que ele enfrentou tudo isso? Por que ele passou por tudo isso? Jesus aceitou tudo, por haver assumido a responsabilidade de pagar pelos pecados da humanidade. Por isso ele assumiu essa responsabilidade e aceitou esse preço, de ficar sozinho e ser rejeitado. Na carne de Jesus, Deus condenou o pecado. Vamos ler Romanos capítulo 8, verso 3? Aos Romanos capítulo 8, verso de número 3, que diz assim, ó: Porquanto o que era impossível à lei, visto como está enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. A lei era impossível salvar. Deus enviou o seu Filho à semelhança de um homem, semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Na carne de Jesus, Deus condenou o pecado. Ali ele julgou na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Aquele sacrifício me salvou do inferno. Isso também salvou você se você crer. Mas você precisa crer. Tome sua decisão. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, Deus fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, verso 21, diz assim, ó: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado, para que agora nós pudéssemos entrar no céu, morar eternamente com Deus e estar livre da condenação do inferno. É mais pesado ainda Gálatas 3, verso 13. Diz que ele se fez maldição por nós. Gálatas 3, verso 13. Diz assim, ó. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E aí o último verso, Colossenses, que diz que na cruz ele cravou a minha sentença, a sua sentença. Colossenses 2, 14. Colossenses 2,14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ali na cruz, o Pai o desprezou, para que ele levasse os meus pecados e os seus pecados. A nossa sentença de culpa foi cravada ali, ó. E na carne de Cristo agora Deus julgava os nossos pecados. E agora nós nos tornamos justos por causa do sangue e o sacrifício de Jesus Cristo. Não é justo você recusá-lo. Não faça isto. Não é uma religião. É o sacrifício de Jesus Cristo por você. Não o abandone. Não o rejeite. Se entrega a Ele nesta noite. Tem o seu nome escrito no livro da vida. O momento é esse agora. Amanhã pode ser tarde demais. Que Deus nos abençoe. Que Deus te liberte do poder das trevas. Que hoje você se entregue a Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais um dia. Novamente eu clamo a Ti, Deus, por cada vida que assiste e ouve estas mensagens. Ó Deus, abençoa cada um nesse momento difícil que o mundo passa. Supre as necessidades físicas, ó Deus. Dá um emprego, abrindo uma porta de emprego àqueles que estão precisando, Pai. Ó Deus, aqueles na área da saúde, ó Deus, coloca a Tua mão protetora, ó Pai. Só o Senhor pode. Mas, ó Deus, o mais importante de tudo isso, se houver alguém que ainda não se entregou a Cristo, que tome sua decisão o mais rápido possível. Abençoa cada lar, Deus, cada família, individualmente. E, ó Deus, que cada um possa propagar estas mensagens para os seus parentes. E que, ó Deus, as mesmas venham chegar até os confins da terra. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.